bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Evas. E hoje estou aqui com um palestrante internacional, professor Cláudio Tosta. Se apresenta pra gente. Primeiro, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você, te agradecer a Deus por esse momento, as pessoas que vão nos assistir, né? É muito bom estar aqui, tenho acompanhado o teu trabalho. Fiquei muito feliz de ter ido no encontro. Foi um encontro assim poderosíssimo, energético. Maravilhoso, né? Uma energia positiva muito boa. Parabéns, evento, tudo impecável, né? Tudo de primeira. Obrigada, Cláudio. Vindo de você. E também a repercussão, as pessoas que fizeram contato depois, né? Então, fiquei muito feliz de ter ido. Parabéns pelo teu projeto. Show de bola. Muito obrigada. E muito obrigada por ter aceitado também, né? Palestrar pra gente. Foi um momento mágico. Opa, para mim também. Cláudio, me fala um pouquinho quem é o Cláudio, né? Além de ser professor, que eu falei aqui, quem é o Cláudio Tosta? Tá. O Cláudio profissional é o Cláudio que está com 43 anos de profissão, né? Experiência no serviço público, privado, né? Trabalhei em Brasília como funcionário efetivo, concursado, né? Médico? Operei 3 mil pacientes de graça, não exerço mais, todos de forma voluntária. Em Brasília fui servidor público efetivo, concursado, trabalhei na presidência com vários ministros, uma série de coisas. Depois fui para a iniciativa privada e não voltei mais, né? Através daquela conversa que a gente teve, escrevi um método em 89 chamado PEP, Planejamento Estratégico Pessoal, e apliquei em mim. E naquele momento, além de funcionário público, eu ainda operava, tinha uma imobiliária muito grande em Brasília também, e eram coisas muito distintas. E quando eu apliquei o planejamento em mim, você percebeu que precisava mudar. Dei foco, E como servidor público, nada contra, defendo o servidor público até morrer, né? Mas tem um limite que a gente chega. E na iniciativa privada você não tem limite, né? E foi a partir daí, então, que eu optei por iniciativa privada, pedi demissão do serviço público e fui aos poucos abandonando a cirurgia também. Terminei aqui no Hospital Evangélico. A vida, então, me levou para governança, conselho de administração, planejamento estratégico, e dos 43 anos dessa área, tem 38, mais ou menos, que eu lido com empresa familiar, preparando filho, herdeiro ou sucessor, conselho de administração familiar, acordo de acionista, contrato de namoro. Contrato de namoro eu faço há mais de 30 anos com as famílias que eu acompanho. Olha. Porque são empresários, são artistas, né, da televisão, tem a Sony Music, que também tem um presente que eu ganhei na minha vida. Falo que não é consultoria, é um presente que eu ganhei na minha vida. Sim. Voltei para a música, eu fui da música uma época, mas eu tinha abandonado. Você é de onde, Cláudio? Você é daqui? Eu nasci em Brasília. Em Brasília. Mas morei em Recife, morei em outros locais também. E fico nessa dobradinha dos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Por que Espírito Santo? Foi uma decisão na época de vir morar aqui. No meu planejamento, eu e minha esposa, na época, a gente fez um planejamento de vida. No planejamento de vida tinha ficar em Brasília, fazer o que a gente está fazendo, ou morar em outro local. E aí viemos para aqui para passar um tempo, inclusive, como se fosse uma sabática, né? E aí pronto, deu certo e a gente nunca mais voltou, né? O Espírito Santo, ele é abençoado em várias coisas, né? Verdade. E interessante, meu irmão falou uma coisa um dia desse que eu não tinha parado para pensar. Eu falo sempre, o Espírito Santo é abençoado, uma coisa maravilhosa. Ele falou, pois é, e a capital chama Vitória. Eu falei, olha. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu também nunca tinha pensado 30 anos aqui, que eu estou aqui, nunca parei para pensar nisso. Além do nome ser poderoso, a capital também é poderosa, né? Que é Vitória. Então, e aí pronto, de lá para cá, aí adotei coisas do meu PEP, do meu planejamento estratégico pessoal, que a gente conversou, que eu chamo de AVC. E eu falo, tomara que você tenha um AVC. Então o pessoal que está nos assistindo aí, tomara que você tenha um AVC. Aí a pessoa fica com ódio de mim, cara grosso, sem educação, cirurgião mandando ter um AVC. Mas AVC para mim é auto-vergonha na cara. É quando a gente faz o que é importante para a nossa vida, você faz para a sua vida e para de fazer as coisas que os outros estão falando, querer agradar os outros, porque ninguém consegue agradar todo mundo. E no final da conta, quando você não se cuida em primeiro lugar, você vai ser cobrado da única pessoa sozinha no escuro entre 4 paredes que você não consegue fugir, que é você mesmo. Então, a partir daí, minha vida mudou bastante. O que era prioridade, algumas coisas deixaram de ser, e outras que eu nem dava tanta importância passaram a ter prioridade, inclusive o tempo estratégico. Entendi. Porque se deixar, você passa o dia inteiro em tempo operacional, né? O mundo te consome, as pessoas te consomem. Então, a internet te consome. A internet te consome. E uma coisa importante, sabe, Tati, é aprender a dizer não.
Eu demorei, tá? Aprender a dizer não. É pra gente mesmo. Primeiro não, o mais difícil é pra gente mesmo. Quando você começa a fazer isso, começa a sobrar tempo. E aí você consegue mastigar com calma, ir ao banheiro com calma, sabe? Fazer as coisas que são importantes fazer, inclusive nada. Dos vários indicadores que eu criei para minha vida, um deles é o percentual de tempo que eu fico à toa. Ele é crescente e é anual. Eu não sei nem o que é isso. E o outro percentual que eu uso bastante, que é o do voluntariado, que eu faço voluntariado no Brasil inteiro, lá fora também. Vou para a Amazônia, eu entro num avião que mal cabe a minha perna, a gente aterriza no meio da Amazônia para fazer. Isso eu faço há 30 anos já. Então, esses indicadores são importantes porque a gente sai do achômetro e vai para um número. E o número você consegue comparar. Por isso que a roda da vida, quando nasceu, ela não tinha número, ela era muito abstrata. Hoje você consegue quantificar a roda da vida, né? Em percepções, em gostos, etc, etc. E aí você consegue comparar. Na gestão se fala muito isso, né? O que você não mede, você não gerencia. Sim. E aí a vida passa a ter um outro sentido. Mas principalmente, sabe, Tati, e vocês que estão nos acompanhando, não é a definição de missão. É mais do que isso, é propósito. Porque missão é o que você tem que fazer para atingir o propósito. Muita gente não sabe sequer a missão, quanto mais o propósito. E aí vai na música, nada contra o Zeca, querido, já toquei com ele também, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É complicado porque a fatura vai chegar, e ela chega à noite, sozinha no escuro. Se transforma em medicação controlada, terapia, suicídio, fragilidade, ejaculação precoce, problema com sono, alteração comportamental, obesidade, um monte de coisa, porque a pessoa não teve o momento de se dar o direito de pensar no seu propósito. E aí as pessoas vão tocando ela para qualquer lado que ela vai, né? Na verdade, eu percebo que as pessoas vão seguindo o padrão, né? É aquilo que você falou, é o AVC mesmo. É tomar vergonha na cara e fazer o que é importante, pensar o que é importante. Outro dia eu entrevistei a Virgínia Teles e ela estava falando sobre relacionamento, né? E que a mulher, ela se anula muito, às vezes ela não come nem a pizza que ela quer, ela come a de calabresa porque todo mundo gosta, mas o que você gosta? Eu demorei muito a dizer que eu gosto de margarita, e vai ter que ter margarita para mim, pronto, acabou. Mas a própria maternidade, né? A mulher empreendedora que é nesse público que eu trabalho, ela se anula muito, ela tem que dar conta de várias atividades, tarefas, e ela acaba se anulando. Então, o Eva tem propósito. O propósito é a minha dor, né, de fazer isso, de não me planejar, não pensar no que é melhor, e também eu ia para eventos, né, de network, porque agora tem que ter network, tem que trocar cartão, e tu ia para lá, eu me sentia desconectada, porque eu fazia tudo certinho, eu entregava cartão, eu, né, fazia o meu pitch, eu fazia tudo, mas eu saía de lá com aquela sensação de relacionamento raso, vazio. Então o Eva surgiu para isso, não, peraí, vamos nos conectar, vamos trocar cartão, não, vamos trocar afeto, né? Boa. Então o propósito Eva foi esse, é proporcionar capacitação, desenvolvimento para essas mulheres, para quando elas tiverem que ir para eventos de network, beleza, tem que ir mesmo, né? Mas elas estejam preparadas e com propósito, porque eu acho que propósito é o que gera valor ao seu negócio, não é isso? Sim. É o drive, né? É o norte, é a bússola. Quando você não tem, tanto faz. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então o propósito é fundamental. Mas é difícil, tá? Primeiro a pessoa não quer nem pensar na missão. Depois no propósito. Porque ela vai ter que mexer em coisas que ela não está afim de mexer, ouvir coisas que ela não está afim de ouvir e fazer coisas que ela não tem coragem de fazer. E às vezes nem é remunerado no início do jeito que você gostaria, né? Porque propósito é uma coisa mais profunda, né? Mas é importante fazer. Agora me fala sobre relacionamento, né? Na sua palestra pra gente foi como conviver com diversas gerações, obter resultados sem infartar. Sem infartar. E depois da sua palestra, eu confesso, eu cheguei em casa, eu mudei a maneira de olhar para as minhas filhas, de conversar com as minhas filhas. Olha só, você plantou coisas maravilhosas ali comigo e com várias, né, mulheres depois relataram, te procuraram. Queria que você falasse sobre isso, um pouquinho sobre esse tema, como conviver sem pirar, gente, sem surtar. Hoje, talvez o grande desafio da humanidade seja transformar conflito de gerações em convívio de gerações. Nós temos hoje pelo menos 6 gerações convivendo ao mesmo tempo já no mercado de trabalho.
Um builder de 70 e pouco, um baby boomer de 60 e pouco, o X, 50, o Y, Z, o nativo digital. Eu sou X. Essa turma está toda aí convivendo ao mesmo tempo. Só que quando a gente olha historicamente, uma pessoa de 60 anos de idade, 60, era um velho há 50 anos atrás. Hoje o cara de 70 anos está no pique, trabalhando, produzindo, casando, viajando. Então, essa pessoa que tinha que ter se aposentado está no poder ainda. E aí diz que os 50 são os novos 30, né? Mais ou menos. E aí a turma nova vem chegando também. Então está todo mundo convivendo junto. Quando não há a cultura do respeito, de ouvir para compreender e não ouvir para responder, a pessoa mais velha, ela tem uma tendência a ir em ditos populares que elas se criaram, como por exemplo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deixa eu ouvir demais. É isso? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O time que está ganhando não se mexe. Isso deu certo durante muito tempo. Mas hoje, sabe, Tati, e a turma que está nos acompanhando aí, o modelo do passado já não dá certo no presente, quanto mais no futuro. E é o modelo de tudo, das igrejas, o modelo de relacionamento, o modelo de postura, de atitude, de busca do conhecimento e até de princípios e valores que vão mudando. Então você pega um builder, por exemplo, com 70 e poucos de idade, é linha dura, ele foi criado assim. Quando ele entra no elevador, dá bom dia e a pessoa não responde, para ele é falta de educação, não é um problema comportamental. E o problema comportamental, dependendo do que é, ele não tem cura. Você pega a depressão, as situações parecidas com essa são patologias de alteração comportamental de base, elas são de base, não tem cura, você consegue controlar e acompanhar, mas você não consegue curar. É igual o diabetes, é igual a cardiopatia, você controla, mas você não vai resolver aquilo pro resto da vida, senão você não precisaria fazer dieta, nada disso, nem tomar medicação. Essa primeira coisa é importante, só que essa turma mais velha, a geração anterior, e a minha também, e até o X, né, os cinquentões, eles não foram criados com essa filosofia. Eles foram criados numa linha mais dura. Né? E essa linha dura hoje é complicada. Então, quando você olha, por exemplo, um builder ou um baby boomer mais tradicional, e alguém fala que está com depressão, ele fala, depressão é falta de paulada. Não é isso? Isso aí. Pega uma enxada, começa a capinar 4 horas da manhã, que às 7h30 você já não tem mais depressão nenhuma. Naquele fundamento dele, tem base o que ele está falando. Talvez ele não consiga entender que é uma doença. Então, para ele não é uma doença, é frescura, é falta de paulada, é falta de ter que fazer, ok? E essas pessoas convivem ao mesmo tempo. Só que tem uma coisa que acontece com todo mundo e que quem está no poder, principalmente as gerações mais tradicionais, não pararam para pensar. Vai envelhecer. Alguns vão ter um AVC de verdade. Alguns vão ficar em cima de uma cadeira de rodas. Alguns vão ter que trocar fralda. Alguns vão ficar em cima de uma cama. Alguns vão ter uma perna amputada. Então, não se parava para pensar isso. Quem está no poder acha que esse tipo de coisa só acontece com o outro. Porque a estatística só é pequena quando é nos outros. Quando é na mãe da gente é 100%. Quando é na gente é 100%. Não tem classe social para isso. Isso não. Pode acontecer com qualquer pessoa. Com qualquer um. E aí tem uma coisa que a gente trabalha com quem está no poder, mas que serve para quem vai chegar também, que é quem vai trocar as suas fraldas. Porque trocar a fralda, o corpo humano, ele nasce e morre mais ou menos do mesmo jeito. Né? Então, você está dentro da barriga na posição fetal, aí você cresce, se desenvolve, depois você vai encurvando, os discos vertebrais vão diminuindo, você vai perdendo altura. Teoricamente, você deveria morrer na posição parecida com a fetal. Então, tudo que acontece com o mais novo vai acontecer com o mais velho e vice-versa. O que acontece? Quem está no poder, que tem um pensamento muito radical, que deu certo na vida ou que é revoltado com a vida, ele não quer pensar nisso. Então, vou te dar um exemplo. 50% das empresas brasileiras familiares, os fundadores sequer têm testamento. E aí quando você fala para ele, mas você não acha melhor fazer um testamento? Ele vai falar, você está querendo que eu morra? Quer dizer, ele já leva para o outro lado. Sim, né? Sim. E o pior, quando morre, nós temos hoje só 3% das empresas brasileiras familiares chega na 4ª geração por conta disso. Não tem preparo sucessório, não tem testamento, não tem holding, não tem nada. Esse modelo não cabe mais. Só que a pessoa que está no poder, dificilmente ela vai mudar. Né? Eu falo que é por amor, por dor ou por inteligência. Sim. Mas às vezes nem pela dor ela muda. Então ela vai afundar no barco dela, sem pegar boia ou sem pegar um barco, uma canoa para poder sair do navio que está afundando.
E a gente tem que entender que é o jeito dela. As pessoas são como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. Inclusive nós. Porque a gente analisa muito o outro, né? Mas quando analisam a gente, ou a gente fazer autoanálise com humildade, é difícil. Essas gerações, então, começaram a ser atropeladas por várias coisas. Por exemplo, gerações mais tradicionais não queriam entrar em aplicativos de mensagem, nem nada disso, mas pelo neto ele entra. Então, avós e avós, principalmente os avós, que eram uma linha muito mais dura, com o neto ele muda tudo. Com o neto ele joga bola, com o neto ele tirou a barba, que todo mundo falou para tirar a vida inteira, com o neto ele parou de fumar, porque a filha falou, fumando, então não vou levar mais mesmo. Aí começa a mudar. E tem uma coisa pesada nisso, que agora que a gente vai falar, porque tem que entender a ciência. Alguns dizem que isso é por amor, mas tem um ramo que estuda o comportamento que diz que não é nada de amor não, é remorso. Olha, pisou o tempo inteiro, traiu a mulher, tinha amante, pintou e bordou, não cuidou de ninguém, está todo ferrado, infartado, com hemorroida, com variz, operou o coração, a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele olha para o lado, não tem ninguém do lado dele. E aí ele quer voltar. Mas dependendo do que ele fez com os filhos não querem mais. Não querem. E o perdão cristão, eu sou cristão, eu leio a Bíblia todos os dias, eu já li umas 50 Bíblias diferentes da minha vida. Frequento qualquer igreja cristã. Eu também. O princípio cristão do perdão é que você perdoa por completo, mas nem todo mundo consegue isso. E outra coisa, tem gente que consegue até perdoar, mas perdoar é uma coisa, conviver é outra. Então um filho que foi expulso de casa porque tinha uma opção afetiva, sexual diferenciada, do pai, por exemplo, diferente do pai, ou uma filha que não quis casar com quem ele queria que ele casasse, ou não quis seguir a profissão que ele queria que ela seguisse, ela foi para a rua. E ela se virou, ela não morreu. E começou, então, aí nós estamos falando de um builder e um baby boomer. O X, então, ele é expulso de casa. E ao ser expulso de casa, não por amor, nem por dor, nem por inteligência, sim por preconceito. E aí tem um conceito importante. Preconceito é uma coisa, princípios e valores são outras. Princípio e valor que você não abre mão de forma alguma. Sim. Preconceito é um conceito anterior, é uma visão estereotipada. E aí o que acontece? Essas pessoas então foram expulsas de casa e começaram a viver, olharam para o modelo de relacionamento do pai e da mãe e falaram, não é isso que eu quero para a minha vida. E aí no X vem a grande mudança. Porque ele assume as coisas que ele quer, seja financeiras, intelectuais, domina a língua inglesa, vai para o exterior, começa a fazer intercâmbio, começa a trabalhar, a mulher bota o segundo pé no mercado de trabalho, a geração X, vai para o mercado de trabalho também, olha para o relacionamento da mãe e fala, não é isso que eu quero para a minha vida. E aí deixa de ser, aí que começa a cair inclusive a taxa de natalidade no mundo. E ela tem outras prioridades, ela vai estudar, ela vai se alimentar, vai fazer as coisas que ela acha que é importante. Esse X, então, ele faz essa mudança muito grande, porque ele é expulso de casa. Quando vem o Y, que é o nativo digital, ele já vem muito mais flexível do que o X. Por isso que nativo digital, o Y, não é poder, não é dinheiro, não é bem material. É ser feliz num conceito pessoal e intransferível. E aí explode, na geração Y, o conceito da FIB, da felicidade interna bruta, que nasce lá no Himalaia, no Butão. É um país de referência em indicadores econômicos, mas o rei, ao assumir o lugar do pai, falou, olha, a gente já tem referência em várias coisas, mas eu acredito que felicidade melhora os processos e a entrega finalística. Nós vamos investir nisso. E cria a FIB, Felicidade Interna Bruta, que eram 6 dimensões, passou para 8, hoje são 10. E aí pronto, e se identifica completamente com as novas gerações. Você pode falar para a gente dessas... Das dimensões? Sim, tem várias dimensões. Dimensão do meio ambiente, dimensão da felicidade, dimensão da saúde. São várias dimensões. E aí o que acontece? Cada um se identifica com a dimensão daquela, da FIB. E quando você fala isso, que felicidade é importante para um builder que ralou pra caramba, sabe? Que não é que ele matava, hoje não pode falar mais que mata um leão, né? Não pode falar. Mas ele, na época, matava. Ele não matava só no tiro, não, ele matava na unha, matava no canivete, sabe? Então, foi uma geração que sofreu muito. Para chegar onde chegou, para criar o que ele conseguiu criar, para criar o patrimônio, o nome, sabe? O time de futebol, a igreja, seja lá o que for que eles criaram. E você pega uma geração que não está preocupada com isso, que não nem é poder... Nem com carreira, né? Nem por carreira. Tem uma carreira dentro da empresa também. Não. A partir do X, isso muda bastante. Você tinha pessoas que entravam numa empresa e ficavam o resto da vida. A partir do X, não, muda tudo. O turnover passa a ser normal.
E a mudança de carreira também passa a ser normal. Então era inadmissível um builder, um baby entrar na faculdade, largar, fazer outro. Hoje não. O Y para o Z, ele começa num curso, depois para no outro, depois às vezes nem quer fazer aquele curso, já tem correntes que brigam dizendo que esse ensino tradicional não leva a lugar nenhum. Então tem uma série de coisas acontecendo. E esse cara está vivo, olhando isso tudo, né? E ele tem um argumento que ele é forte. Por exemplo, mas eu banquei vocês todos com isso que eu fiz, né? Mas eu não quero. Então, você não quer o quê? Tu pode me deserdar, por exemplo. Tem vários que falam isso. Você pode contou me deserdar. até um caso na palestra. Conta aqui pra gente. Tem várias situações assim complicadas. Mas complicadas não, que são da pessoa, né? Sim, sim. Esse foi uma oficina que a gente fazia na Federação das Indústrias de São Paulo, só de empresas familiares. E aí o pai falou, pois é, professor, mas eu quero contar uma coisa. Meu filho aqui. Meu filho é filho único. Eu tenho um patrimônio, não sei o quê. Pergunta pra ele o que ele vai fazer quando eu morrer. Aí, tá bom, o que você vai fazer quando morrer? Ele falou, eu vou torrar tudo, vou vender tudo. Aí o pai, mas como, tá vendo? Eu criei isso tudo e tal, pra ele nem agradecer. Ele falou, não, papai, eu sou muito grato. Eu só não quero seguir a sua vida. Sua vida é uma vida de sacrifício, eu entendo, sou muito grato por tudo, mas eu não quero isso pra mim. Hipertenso, tá, né? Todo lascado, terceiro ou quarto casamento, cheio de problema de saúde, já fez safena, mamária, já fez de tudo. E aí o filho falou, não quero isso pra mim. Então, mas se é injusto, papai, então o senhor pode me deserdar, não tem nenhum problema, eu não quero. E o que seria justo, né, pra essa geração? Eu vou vender tudo. Se ficar pra mim, eu vou vender tudo. Então eu entendo do negócio para poder não ser enganado na hora da venda, mas eu vou vender tudo. E aí como é que você fala para uma pessoa que está com esse pensamento, que não quer dinheiro, poder e bem material, que ele precisa trabalhar 14 horas por dia, sabe? Bater ponto, gente. É difícil. Na pandemia, até que bater ponto foi uma coisa que acabou consolidando, né, o trabalho online, né? Mas ainda tem aquele pensamento, muitos chefes, né, da geração X que acham que o seu poder é de acordo com o tamanho da mesa, pois né? Mais ou e menos. Tem que bater ponto, e tem para produtividade. E hoje mudou tudo, né, Cláudio? Mudou e tem pessoas que são teimosas. No pós-pandemia, tem vários problemas acontecendo. Muita gente quebrou financeiramente, muita gente teve problema de relacionamento, uma série de coisas. E além da questão emocional que explodiu no Brasil. Ainda tem muitos anos para crescer. Problema emocional, comportamental, atitudinal. Mas uma coisa também é o teimoso. Eu falo que é o rodo contra o tsunami. Tem um tsunami chegando, o cara está com um rodo na frente do tsunami ali. Não, vou acabar com o tsunami. Como que vai acabar com o tsunami com o rodo? Como um ato heróico, até é louvável, proteger a família, é um ato de desespero. Agora, você ficar na frente de um tsunami com um rodo por preconceito, ou porque é teimoso, porque você está olhando para o retrovisor, a vida está no para-brisa dianteiro. Então é muito complicado isso, é uma morte inglória. E a gente costuma dizer que tem uma terceira via, pegar uma prancha e surfar. Desde Sim. que não seja contra seus princípios e valores. E aí, de novo, tem que estar muito claro para aquela pessoa o que é princípio e valor e o que é preconceito. E para essa nova geração, nessas novas gerações que vieram, princípio e valor? São coisas que não estão ligadas a poder, dinheiro e bem material, para começar. E já é um choque com as gerações tradicionais. Porque ele vai falar, eu vou vender. Mas é injusto, mas eu vou vender. Não quero isso para mim. Pois você deixou um emprego que era tão maravilhoso, sim, mas não estava satisfeito. E a gente tem que entender isso, até porque essas pessoas jovens é que vão trocar as fraldas dos mais velhos. Se é que vão trocar. Se é que vão. Porque tem duas coisas aí, sabe, Tati? Primeiro, eu cuidei bem dos mais jovens? Eu dei amor, dei carinho, dei afeto, ou dei patrimônio? Eu dei a melhor escola, paguei a melhor escola. São coisas completamente distintas. E o segundo, o mais jovem cultivou dentro dele a gratidão na prática para cuidar dos mais velhos? É uma outra pergunta. A gente só pode responder da gente para o mais jovem. Do mais jovem para a gente não tem a mínima ideia. Se a gente ficar em cima de uma cama, se ele vai cuidar da gente mesmo, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós podemos ter uma ideia, né, de tudo que a gente cuidou, de carinho, de dedicação e tal, mas nós não sabemos se isso vai acontecer. Então, esse choque é muito interessante porque deveria haver dos dois lados o convívio, o bom senso. Até porque esse jovem pode não cuidar do mais velho, mas ele vai dar um exemplo para o filho dele fazer a mesma coisa com ele. Também Exatamente. Não vai cuidar.
Exatamente. Então, o que se faz aqui, paga aqui, não é isso? Então, quem foi duro demais, quem expulsou o filho por preconceito, ou a filha por preconceito, quem bateu, não sei o quê, está colhendo o que plantou. Quando a gente olha uma jovem que não estuda, uma pessoa mais jovem que não lê, ou que está em depressão, que passa o dia inteiro em cima da cama ou que não trabalha, ela é apenas reflexo da criação que ela teve. Como é que você vai reclamar? Porque meu filho de 6 anos come biscoito recheado. Sim, mas o biscoito recheado... Ele não sai do supermercado e veio para sua, né, para sua casa. Não tem você foi lá e comprou, exatamente. Você ensinou o refrigerante, você deu na mamadeira da criança. Pois é. Aí o que a gente pensa muito hoje de tudo que está acontecendo? Quando você dá um medicamento para alguém, ele tem uma dose terapêutica. Então, sei lá, um comprimido de 50 miligramas de 8 em 8 horas. Ok. É porque aquelas 50 miligramas de 8 em 8 horas vão entrar na corrente sanguínea e vão dar um efeito terapêutico. Se você coloca abaixo daquilo, ele é subterapêutico, talvez nem dê resultado, ou o resultado seja muito pobre. Mas se é muito acima, ele pode ser tóxico e até matar. O que aconteceu? Pessoas que passaram muitos apertos na vida, com os mais jovens pouparam para que eles não passassem. Só que o excesso de proteção não gerou anticorpos sociais para a vida. Por isso que você pega a geração Y em diante, explode depressão, medicação controlada, tudo que a gente falou. Os jovens usando o derivado do Viagra, jovens de 18, 19, 20 anos. Absurdo isso. Sem necessidade. Aí explode a alteração comportamental, explode depressão, medicação controlada, autoflagelo, suicídio. E tudo isso é efeito, não é causa. Então, não adianta virar para uma turma mais jovem, que tem essa herança porque nós deixamos para ela, e reclamar dela. Como mudar isso, Cláudio? Uma mudança cultural não é simples. Muita coisa não vai mudar. Mas se você começar agora... Você pode tentar mudar conversando sobre princípios e valores. Se você conseguir que aquelas pessoas que estão com esse tipo de problema, ou de alteração, mudem seus princípios e valores, é uma chance. Mas também os mais velhos têm que mudar seus princípios e valores, senão ele não fala a mesma linguagem. Sim, tem que ser pelo exemplo ali, né? A liderança não é mais manda quem pode obedece, a liderança é pelo exemplo. Então, essa equação, ela tem que ter dos dois lados flexibilidade. Quem está no poder hoje, builder, baby boomer e X, tem que entender que não será do jeito dele. Mas estão preparados para isso? Não estão. Acham que vai ser assim. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou advogado, mas eu milito no direito e na advocacia há mais de 30 anos. Treinamento para OABs, desembargador, juiz, rodo o Brasil inteiro fazendo isso. Olha que interessante. Conversando com o grupo, ele falou, pois é, mas no meu testamento, né, eu já deixei o que eu quero, né, e o juiz vai saber o que é. Eu falei, o juiz que está da tua idade hoje, né? Quando você tiver 90, se é que você vai chegar aos 90 ou 100, o juiz que você está falando também está com 90 ou 100. Ele já nem vai ser mais juiz, vai estar aposentado. E aí vem uma nova geração. Que vai ter outra leitura. Que talvez nem use terno e gravata, talvez nem tenha mais o espaço físico, seja tudo um aplicativo. E ele vai dar a interpretação dele sobre aquilo que você escreveu. Então, não existe a garantia do que o que a gente quer vai acontecer porque a gente quer, porque a gente tem poder. O poder é tão efêmero que vem um câncer e muda tudo. Vem uma bala perdida e muda tudo. É verdade. Vem uma doença, um sequestro, muda tudo. Então, essa equação é muito mais fácil nesse momento. Esse jovem entender que é mais difícil um builder mudar do que o builder mudar para poder agradar o jovem. Porque esse builder tradicional, tal, ele prefere morrer defendendo aquilo que ele está falando. Porque o grau de humildade dele não é adequado para isso. No ambiente familiar, né? No dia da palestra tivemos uma moça com 20 e poucos anos com conflito dentro de casa com os avós, né? E aí ela perguntou como fazer. E você falou, você que vai ter que entender, você que vai ter que mudar esse relacionamento, porque você pode mudar, mas ele já não tem essa capacidade. É isso mesmo? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Por mais que a pessoa queira, você imagina, uma pessoa com 70, 80 anos, vivendo daquele jeito, tem muita coisa que ela estranha, ela não acha normal. E ela tem o direito de não achar normal. Ela tem o direito de entrar no elevador, dar bom dia, a pessoa não responder, ela achar que a pessoa é sem educação. É um direito dela.
Talvez ela não entenda o que é isso, a pessoa está com vergonha, ou a pessoa ser depressiva, ela não consegue entender. E aí, por que os mais jovens, nesse caso, vão ter que ter um pouco mais de paciência? Porque o tempo de vida dessa turma é bem menor, da minha geração é bem menor. Então não adianta eu querer bater de frente, eu com 20 anos de idade, bater de frente com uma pessoa de 70, porque é mais difícil. Não existia nada do que nós estamos vivendo hoje, não existia internet. Você estudava na Barça e na Delta La Russe. Nossa. Não é? Você fazia prova oral. As coisas eram diferentes, né? Os pais batiam nos filhos. Mamãe, quando olhava para mim, no olhar eu sabia que eu estava ferrado. A minha também, né? Minha mãe e minha avó. Eu me tremia toda. Então, e daquele olhar surgiu uma fivela de cinto, ferro em brasa, arame farpado, qualquer coisa que estivesse perto. Isso era normal. Hoje, inclusive, a legislação nem permite. Só que essas pessoas estão vivas. E falando assim, tá vendo? O que dá? Dá espaço demais, tá todo mundo depressivo, ninguém quer trabalhar, tá todo mundo com medicação controlada, ninguém responde, ninguém tem educação, ninguém aguenta o relacionamento. E você vai dizer o que para ela? Não tem o que dizer para ela, é um direito dela pensar isso. Sim. Então, a turma mais nova, pegando o exemplo lá da sua amiga lá que fez aquela colocação com os avós, cara, não tem que engolir o sapo. Tem que engolir o sapo, a lagoa, a mata ciliar, o barranco e as pedras do fundo. Porque o time deles é muito menor. Sim. E para quem está chegando, é mais fácil entender. Só que daqui a 60 anos, quando a pessoa de 20 tiver 80, provavelmente a pessoa de 20 daquela época também vai questionar um monte de coisa. Vai falar, como assim? Que coisa ultrapassada, que coisa errada, né? Porque vão ter coisas que vão surgir de comportamento e de tecnologia. Então, se a gente tiver bom senso, a gente consegue melhorar. Agora, o que você perguntou, qual é a chance que a gente tem? É conversar isso tudo com as novas gerações. Ouvir deles as sugestões também, né? Lá no Japão é diferente. No Japão, a pessoa com mais idade é venerada. Quando morre, e tem um cantinho na casa assim que bota uma imagem para lembrar dele no alto, acima da cabeça da pessoa. Não é à toa não, porque ele está acima. Lá é convívio de gerações, aqui é conflito de gerações. Nós precisamos amadurecer muito ainda, comercialmente, socialmente, na família. E a família, então, se não entender isso, começa a ter atrito. E aí você não quer mais chegar tarde em casa, porque você não tem paciência, você vai mudar, vai sair de casa logo. Não tem paciência para ir visitar seus avós, nem os pais. Deixa os pais lá abandonados. Então, o primeiro passo seria ouvir, ter empatia. Fala aí pra gente, pra quem tá nesse conflito aí. Botar isso tudo na mesa que a gente tá falando aqui. Sabe? Falar, meu filho, ou minha sobrinha, seja lá quem for, olha só, eu tô com 70 anos de idade, 80 anos de idade, passei por isso. Entende isso. Meu tempo de vida é o quê? Mais 10 anos? 15 anos? Porque tempo de vida não é estar vivo. Você tem um tempo de vida que você consegue se alimentar, ir ao banheiro sozinho, sair na rua, e tem um tempo de vida autonomia, né? Que você não consegue mais. Então, quanto tempo uma pessoa de 70 anos hoje ainda tem desse tempo de vida com autonomia, com saúde? 10, 15, 85? Talvez, a gente não sabe. O outro não, o outro tem 60 ainda pela frente, 70 anos pela frente ainda. Então, a melhor coisa é isso. Olha, meu filho, isso para mim é absurdo, eu não consigo, né? Me ajuda. E ele vai falar, tá bom, então isso aqui eu vou ceder, e o outro também vai tentar ceder, porque nós estamos falando de gratidão na prática. Gratidão é uma atitude, não é uma palavra, né? Gratidão você mostra na prática. Se você não tiver gratidão pelos teus pais, teus avós, ou seja lá quem te criou, que está com 70, 80 anos de idade, só tem mais 10 de vida, você vai ter gratidão por quem? É verdade. E assim, esse conflito, né? Como melhorar essa convivência? A gente falou aqui de empatia, mas de quem deve partir isso? Vamos dizer, essa menina de 20 anos, né? Partir dela essa conversa? Partir dela. Sabe por quê? A pessoa de 70, 80 não está participando disso que a gente está falando aqui. Nem entende, né? Até poderia entender... Acha que foi mal criado, acho que não entende esse movimento, né? Não entende. Você, por exemplo, homens mais tradicionais, eu estou nesse time, eles abrem a porta do carro para a mulher entrar e sair. Ah, isso é maravilhoso! Ele dá carona, deixa na porta. Mas não fica na porta, ele espera subir no prédio. Para a questão da segurança. Na calçada,
ele anda pelo lado de fora, para ela ficar protegida. E tem até uns erros interessantes que as pessoas acham que é esperteza, mas é educação. A mulher na escada, ela sobe na frente. Mas não é que o homem vai ficar olhando para ela, não. É porque se ela desequilibrar, ele segura. Sim. E o inverso. Ao descer a escada, um homem educado desce na frente. Porque se ela desequilibrar, ela apoia nele, ele se arrebenta tudo lá para baixo, mas ela se salva. Agora... Por que não se ensina mais isso, gente? Porque não cabe. Não cabe mais? A nova geração nem atenta para isso. Isso não é um valor, entendeu? Não é um valor. Então, pagar a conta, esse tipo de coisa, sabe? Se tiver uma situação, o homem toma a frente. Isso hoje, por uma grande parcela, é considerado, inclusive, atitudes machistas e não educadas. Agora, para um builder, para um baby boomer... O X também, isso é educação. Talvez um X, pois sim. é. Mas para ele, isso é educação. Sim. Mas para um outro grupo não é. É uma atitude machista, opressora, etc. Que também tem o direito de pensar isso. Uhum. Só que dificilmente um builder ou um baby boomer vai aceitar que isso não é educação. Sabe? Ele tende a fazer isso. Porque para ele é uma questão de carinho, de respeito, de proteção. Então quem é que vai ter mais tempo para entender isso tudo é quem é mais novo. Tá, mas olha só, eu conheci outro dia o filho de uma amiga minha que faz tudo isso, Ótimo. porque ela ensinou. Ótimo. Então, assim, a gente estava falando até na palestra, né? O papel de ensinar não é da escola, lógico, é dos pais, né? A gentileza. Então, assim, ela cria o respeito, ela cria o filho. Eu fiquei encantada com a maneira como ele conduziu ali, né? A reunião, a gente estava junto, e a educação com a gente, de cumprimentar. Eu não vejo isso muito em outros. Eu ensino para as meninas também isso, né? Outro dia, minha filha ia levar o namorado no ponto. Eu falei assim, sim, aí... E ele vai te trazer aqui, porque eles vão ficar para lá e para cá, porque o papel seria dele, né? De trazer em casa, porque ele tem que te proteger. E depois ele vai sozinho. E depois ele vai sozinho. Então, eu ensinando isso para ela. Mas eu percebo que os pais não ensinam mais. Não, ele é assim mesmo. Sentar, por exemplo, você está no carro, eu no carro de uma amiga, uma ensina o filho a ir para o banco de trás, porque eu, né, sou um par dela, digamos assim, né? De idade, de maturidade. E eu conheci uma outra que não, que os filhos sentam, mal falam com a gente. Mas o papel dela não seria ensinar? Eu ensino. Então, a educação não é na escola, a educação é dentro de casa, não é isso? Isso. Você usou o verbo no tempo correto. Deveria, mas não, boa parte não faz. Quando, na geração X, a mulher também vai para o mercado de trabalho, ambos vão para o mercado de trabalho, delega-se a educação. Parte da educação fica delegada para a empregada, para o funcionário e para a escola. Escola dá conhecimento. A escola te leva a um pós-doc. Ok? Você faz pós-doutorado. Conhecimento. Educação é em casa. Mas se você não tem os cuidadores perto de você, vai ter problema na educação. E isso não quer dizer que a culpa é da mulher porque ela saiu, não. Ambos deveriam ter feito isso de forma mais calculada, mas não fizeram. Foi todo mundo para o mercado de trabalho, construir patrimônio, viajar, ir para não sei para onde, tal, e vão pagar a melhor escola. Olha o resultado que nós estamos vivendo. Então, nessa linha, se ainda for possível, porque dependendo da idade e da questão comportamental do jovem, talvez ele também não queira entender, assim como o mais velho não quer entender. A melhor coisa é isso. Senta aqui na mesa e abre o jogo, sem briga, sabe? Abre o jogo. Ó, isso. Minha expectativa de vida com saúde são 10 anos no máximo. Né? Para mim, eu fui criado assim, então eu queria que você entendesse, me ajudasse em determinadas coisas. É possível que isso traga do jovem para o mais velho um nível de compreensão maior, que é mais difícil do mais velho ter. Não é porque ele é melhor ou pior, não. É porque ele não teve a oportunidade de viver isso tudo que o mais jovem vive hoje. Você tem no celular um mundo dentro do celular. Né? Imagina, o mundo era antes num jornal. Você lia um jornal de papel. Né? E acreditava em 100% do que estava passando no jornal na televisão. Hoje você já não acredita, muita gente não acredita em nada que está na televisão. Muita notícia fake, né, também. É interpretativa, aí usa mensagem subliminar. Então, quando
a notícia é importante para que a pessoa quer defender aquilo, ela vai aproximando a câmera devagarzinho e você, como é subliminar, você não nota. Então, hoje não é como era antes, né, que você acreditava piamente. Não estou dizendo que antes era certo, não. Talvez antes também todo mundo era enganado, mas não se sabia disso. E por expectativa de vida, até por gratidão e por respeito, a pessoa tem 10 anos, 15 anos no máximo, cara, de expectativa de vida, sabe? Saudável. Se é que não vai ter um AVC de verdade, uma bala perdida, um câncer, né? Sim. Então, o mais jovem deveria entender isso, tá legal. Obrigado por tudo que você fez, isso aqui, vou tentar conduzir isso, porque vai chegar a vez dele. Na empresa, na igreja, aqui, sabe, no teu projeto, nos meus projetos também, eles vão assumir, de um jeito ou de outro. Então, o ideal é conversar. E quando você abaixa o seu escudo protetor e tem uma conversa franca, coração aberto, é mais fácil da nova geração entender do que você ir na porrada. Eu vou fazer, porque comigo é assim, pronto, aí criou um atrito. Entendi. Aí criou um atrito. Tá bom. É mais ou menos o empregador que quer mandar uma geração nova embora. Quando ele fala, mas era isso mesmo que eu queria, que bom, então está tudo resolvido, ainda bem que você vai mandar embora. Porque turnover é normal. Nós temos tem esse apego. Segundo país do mundo que de 18 a 32 ou 28 o brasileiro não trabalha. Olha esse dado. Olha esse dado, pessoal. Não trabalha. Que loucura isso. E aí? Você pega uma pessoa de 20 e poucos anos, que nunca trabalhou, 25, a idade que for, sabe? Mal acostumada por nós, culpa nossa. Comida, Wi-Fi, computador, celular, viagem, curso de inglês, ir para show. A gente bancou tudo sem pedir quase nada em troca. Como é que você pega uma pessoa dessa e bota para trabalhar com horário, meta, hierarquia? Difícil. Não consegue. E de novo... Não consegue nem conviver socialmente ali no trabalho. E a culpa não é dele. Nós deixamos isso acontecer. E aí? E agora, por isso que agora tem que tentar conversar para ver se é possível, através de princípios e valores, que as novas gerações entendam, pelo menos, por que a gente não conseguiu acompanhar. Porque não tinha capacidade para isso. Tem um depoimento de um professor numa CPI dessa, muito interessante, o depoimento. Ele falando uma coisa, e aí lá os parlamentares que eram contra ele falando outra, então ele falou, olha, fulano de tal, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Quando as caravelas chegaram no Brasil, elas pararam ali em Cabralha. Aliás, tem gente que disse que chegou no Espírito Santo primeiro, né? Uma parte da história, pessoal, diz que chegou aqui primeiro, que era impossível pelo vento chegar na Bahia. Tinha que chegar primeiro aqui, lá na praia, em Vila Velha. Então, um pedaço da história diz que foi descoberto aqui. Que quando as caravelas chegaram, elas estacionaram, os índios não viram. Porque aí esse professor explicando, ele falou, eu estava querendo explicar a senhora, para essa parlamentar, mas eu não consigo explicar para a senhora porque a senhora não consegue entender, porque é algo completamente diferente da sua percepção, sua capacidade de percepção. E ele deu esse exemplo. Os índios não viram as caravelas, aquele monte de navio lá, eles só viram as canoas. Tanto que é até interessante que nesse vídeo a parlamentar, depois do tempo, fala, senhor presidente, agora que eu estou vendo, ele me ofendeu. De uma maneira educada, ele me ofendeu. Então é mais ou menos isso. Como é que você quer, como é que a gente quer que pessoas builder, baby boomer e X, que não tiveram percepção dessas coisas, entendam isso agora? Eles vão morrer com isso. Então, que seja, sabe, uma morte menos sofrida. É assim que a geração nova deveria pensar. Bom, papai, mamãe, vovô e tal, vou aliviar um pouquinho, porque eles fizeram o que puderam por mim, né? Do jeito deles, era o que eles tinham na mão, né? Então, pelo menos, vou ter um pingo de consideração e de gratidão no final de vida deles. Então, determinadas coisas, então, não vou falar porque eu sei que eles incomodam. Isso deveria ser assim, né? Mas isso passa, sabe, Tati, para uma conversa assim, numa mesa, sem celular, abrindo o coração, sabe? E as pessoas colocando o que elas pensam, até onde elas podem ir, o que elas gostariam. E se houver sensibilidade dos mais jovens, eles vão entender isso. Se não houver, vai todo mundo na amargura mesmo. Vai todo mundo na tristeza, na amargura. E aí é uma pena porque o que nós estamos acabando é a família, né? Sim.
Não é a sociedade, não é o mercado de trabalho, é a família. O mercado de trabalho já mudou muita coisa. O que era presencial virou à distância, o que era à distância virou gravado, mas a família não. E quando você dissolve a família, é difícil de voltar, né? Mais ou menos como porcelana, né? Depois você não consegue remendar tudo. Por falar em família, você falou que quando mudou para o Espírito Santo, você fez um planejamento. Existe idade para você fazer esse planejamento? Não, tem um artista que a gente acompanha, que ele fez o PEP dele, a gente fez o PEP dele com 90 anos de idade. Então, nunca é tarde. E o pouco que der para você fazer no restante de vida, vai valer a pena, porque é com ele que você vai ser enterrado. A gente não vai ser enterrado com tudo que a gente fez, não. A gente vai ser enterrado com uma coisinha pequenininha que aconteceu um dia anterior. Exemplo, você está lá, eu estou com 3 amigos meus em um hospital, 2 estão na UTI, e a gente acaba acompanhando, etc. Você está lá no hospital. No hospital, no leito de morte, se você for lá e, por exemplo, falar assim, tá bom, eu te perdoo, você brigou com aquela pessoa, que a pessoa está brigada contigo, você fala, eu te perdoo, vim aqui para te dar um abraço, é isso que ela vai levar. Olha. Não é o patrimônio. Não é, nunca foi. Eu fiquei quase 3 anos no Hospital do Câncer, trabalhando. Ninguém falava em dinheiro. As pessoas queriam pedir perdão. Até hoje, apesar de eu não atuar mais na área, eu acompanho várias pessoas, né? Ninguém fala em dinheiro. Quer pedir perdão, quer falar com fulano pela última vez. É isso que leva para o caixão. O restante nem lembra, sabe, das brigas, das confusões, do patrimônio, do time de futebol, da questão política, do impeachment, do não sei o quê, do assalto. Não. É aquela coisinha boa ou ruim que ele vai levar. Então, se as novas gerações entenderem isso, o que elas podem falar? Tá, então vou deixar uma coisa boa para você ir embora, descansar em paz, né? Se elas entenderem. Se não entenderem, vai para o pau mesmo, vai todo mundo amargurado, cada um para um lado. O danado é que nós vivemos um ciclo na vida, né? Ele pode ser virtuoso ou vicioso. Então, via de regra, o que você faz aqui, você paga aqui. Então, se uma geração anterior está pagando, né, não é por conta dela ter tratado da forma inadequada os mais jovens que deveriam fazer isso. Eu até publiquei um negócio desse falando sobre isso um dia desse. Interrompa o ciclo. Não é porque teu pai foi grosso, estúpido, ignorante, meteu a porrada em você, não fez isso, não sei o quê, a hora para chegar, que você vai fazer que você tem que fazer o mesmo. E nem que você tem que devolver a ele em amargura ou em isolamento. Então, primeiro interrompe o ciclo, que isso é importante. Sim. E depois reconhece por gratidão. Até porque se você não fizer essas duas coisas, como o mundo é cíclico, os seus filhos, os seus netos vão ver exatamente o que você está fazendo. E na hora que você tiver com 70, 80, em cima de uma cama, com fralda, cadeira de roda, uma sonda saindo por dentro da barriga, sabe? E aí, ou uma perna amputada, ou tetraplégico, ele vai lembrar disso. Falar, peraí, mamãe não fez isso, papai não fez isso, não vou fazer também não. Ah, entendi. Bom, é algo para a gente refletir, né? E é rápido, né? A vida passa rápido. Nossa, que assim, gratidão por você estar aqui hoje compartilhando esse conhecimento. Já te convido a voltar. Opa, né? Prazer, maior Porque prazer. Vamos falar sobre o PEP, Sim, vamos continuar falando sobre esses conflitos. Quem estiver assistindo aí, que não estiver inscrito no canal, se inscreva, faça um comentário, né? Toque o sininho aí. E, Cláudio, mais uma vez te agradeço. Eu estou assim, muito feliz mesmo, né? Já pela palestra que você fez para o Clube Eva e agora com essa entrevista. Vamos fazer um workshop em breve. Vamos tratar desse assunto. Vamos despedir essas palavras finais aí. Falei para a câmera o que você tem de palavra final para a gente encerrar. Infelizmente, temos que encerrar o episódio. Não tem problema. O primeiro, te agradecer a Deus de novo, agradecer a todos que vão nos ver, ou estão nos vendo nesse momento. Talvez assim a mensagem final que eu pudesse deixar para todo mundo que está nos assistindo, de tudo que tem que ser feito, é o AVC, sabe? Auto-vergonha na cara, dê prioridade a você, porque você estando bem, você consegue ajudar os outros, você consegue fazer voluntariado, você consegue trabalhar, mas se você não estiver bem, você só ajuda os outros e você fica mal.
E da pandemia para cá, ficou mais do que provado que as pessoas precisam estar bem consigo mesmo, em primeiro lugar. Como a vida passa rápido, e a pandemia trouxe uma lição muito grande. O mundo corporativo aprendeu mais rápido com a pandemia do que o ser humano. Tem ser humano que continua olhando para o retrovisor e teimoso. Então, assim, cuida de você, se dê o direito, sabe, das coisas que são importantes na sua vida. Por isso que é importante ter o propósito, fazer um planejamento pessoal. O que é relevante na sua vida? Às vezes você está se matando para uma determinada coisa, construindo castelo para os outros, e na realidade você deveria estar construindo o seu castelo, mesmo que ele fosse menor, mas ele é seu. E você não tem tempo, e você dorme mal, e você toma remédio controlado. Cara, na boa, vê se é isso que vale a pena. Então, meu recado para você é que sim, AVC, auto-vergonha na cara. Faça o que é importante para você e imagina que mais ou menos amanhã ou depois da manhã, algum de nós vai ser abduzido por um disco voador. Se você pensar assim, você vai ter suas gavetas mais ou menos arrumadas, papéis mais ou menos arrumados, não vai estar devendo muito a alguém, sabe? De carinho. E Aristóteles falou isso. Cuide do justo meio termo. Olha que coisa bonita, né? Cuidar de você, cuidar da família, cuidar do voluntariado, mas sempre um pouquinho de cada coisa, e não muito de uma coisa para ano que vem eu entro na academia. Pô, ano que vem você entra na academia. Nem sabe se vai ter academia, nem se vai ter ano que vem. Ok? Fiquem com Deus, Tati, mais uma vez, obrigado por tudo. Estão aqui à disposição. Obrigada. Um abraço. Bom, estamos terminando aqui esse episódio. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.